Graça e paz. Estamos aqui na comunidade Hebron. Hebron, nós herdamos esse nome, você pode achá-la em 2 Samuel. É a cidade onde Davi ali se estabeleceu durante 7 anos e meio para partir para a sua conquista do seu reinado em Jerusalém. Nós temos aqui na igreja Hebron um propósito. E qual é ele? Ensinar a palavra do Senhor. E temos em nosso líder, o nosso pastor, Walter de Lima Filho, com experiência de 37 anos, esse aplicativo. Ensinar e ministrar a palavra do Senhor. E hoje ele vem até nós nessa reunião trazendo essa palavra: cuidado com o veneno da serpente. E a cifra que você vai achar na sua Bíblia é de Números 21, 4, 9. Acompanhe essa nossa reunião. E se você se interessar em conhecer cada vez mais a nossa comunidade, procure no nosso site comunidadehebron.com.br e você virá até nós e será recebido com o amor de Cristo. Graça e paz, e fica então o nosso Walter de Lima. Quero falar com vocês sobre esse tema. Cuidado com o veneno da serpente. Cuidado com o veneno da serpente. A minha esperança, depois dessa meditação, é que nós possamos dar todos os créditos a Deus de tudo que possuímos, de todo o aprendizado que nós recebemos, da proteção que Ele nos dá. É um erro pensar que Deus não está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós o tempo todo. Mas eu não estou aqui para prometer a vocês que vocês terão tudo o que querem. De forma alguma. Eu estou aqui para nós agora estudarmos, aprendermos uma porção das Escrituras Sagradas. É para isso que a igreja se reúne. Para orar, para celebrar seu nome e aprender uma porção das Sagradas Escrituras. E o que eu senti de Deus de separar nessa noite está em Números 21, versículos 4 ao 9, e eu peço que a gente leia agora. Então, os israelitas saíram do monte Or, pelo caminho que vai até o golfo de Acabá. Vocês que foram para Israel comigo, vocês se lembram quando nós entramos no Egito, pelo Egito, lá pelo sul do Egito, na península do Sinai, lá embaixo? Lembram? Que nós passamos por aquela migração, aquela alfândega? Ali é Acabá. Foi ali que o povo de Israel entrou na terra prometida. Eles atravessaram por ali. Acabá, em hebraico, significa o fim. Tá? E para eles foi o fim da peregrinação no deserto e a entrada na terra prometida, na terra que Deus havia lhes dado. Então, foram até o golfo. Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o golfo de Acabá, para dar a volta em redor da região de Edom. Edom significa em hebraico vermelho. E Edom era aquele que, as terras de Edom eram, lógico, as tribos, os povos eram os edomitas, que eram descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés.
Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Amém. O que nós estamos vendo aqui? Você olha, imagine milhões de pessoas prestes a entrar na terra que Deus prometeu a eles. Eles estão no meio de uma cadeia de montanhas e o Monte Or é o mais alto desta cadeia. Vocês já ouviram falar da cidade de Petra? Quem já ouviu falar da cidade de Petra? Uma cidade construída na rocha. Já ouviram falar? Essa cidade de Petra fica do outro lado do Monte Or. Ela fica nessa cadeia de montanhas, num canyon, e lá está essa cidade de Petra, na Jordânia. Então, o povo de Deus está atravessando por ali. Então, você imagine até onde ia o Império Egípcio. Correto? E eles estão entrando na Terra Prometida, e eles têm que sair daquela região, mas eles tiveram que dar uma volta, porque uma tribo chamada Edomita, que eu expliquei agora para vocês, não permitiram que eles atravessassem pelo caminho mais curto, e eles estão dando uma volta. E aquela região é uma região desolada, completamente desolada, é uma região sem água, sem alimentação. E eles estão agora reclamando contra Deus e contra Moisés, dizendo que onde já se viu tirá-los do Egito, para ficar com aquela mesmice no deserto, sem comida boa, sem água. Eles estão mentindo, porque Deus sempre os sustentou. E então o que Deus fez? Deus os puniu. Deus fez com que cobras venenosas, e aquela é uma região de muitas serpentes, são serpentes avermelhadas. E a picada daquelas serpentes, eu não me recordo agora o nome delas, mas a picada delas contém um veneno quase que fulminante. As pessoas sofrem com aquela picada e morrem logo. E então Deus convocou mesmo aquelas cobras que vivem naquela região para entrar no arraial do povo de Deus e começar a picá-los. Então nós vemos que o povo pediu perdão, foi procurar Moisés e reconheceram o erro, e pediu que ele orasse a Deus, para que Deus tirasse aquelas cobras, e Moisés orou, e Deus mandou que ele fizesse uma cobra de metal ou bronze, ficava reluzente à luz do sol, de modo que a pessoa, quando fosse picada por aquela cobra, pelas serpentes, olhasse para aquela cobra pregada num poste, e ela ficava então curada. Foi isso que nós lemos, ou não foi? Esse texto está colocado aqui nas Escrituras Sagradas para nos mostrar algumas coisas, e nós vamos tratar só com algumas coisas nessa noite. Mas existem muitas lições aqui. Na verdade, esse texto está aqui para que nós confiemos na direção de Deus. Que nós saibamos e nunca nos esqueçamos que Deus tem feito maravilhas em nossas vidas, e às vezes nós nos esquecemos do que Ele tem feito.
E nós somos ingratos a Ele por isso. Você crê que você chegou até agora onde está pela graça de Deus? Como eu disse domingo, você crê que você tem uma família pela graça de Deus? Seus filhos são o resultado do fruto do amor de Deus? O seu relacionamento, o seu namoro é de fato um resultado, um produto da ação de Deus na sua vida? Mas às vezes nós nos cansamos do que Deus nos dá. E chegamos ao ponto de dizer que Deus não nos dá nada. E enchemos o nosso coração de amargura. Esse texto está aqui para nos mostrar que nós podemos estar com Deus e ao mesmo tempo longe dele. Esse texto nos ensina que muitas vezes nós estamos no território de Satanás, mas o nosso coração está em Deus, então nós estamos livres do poder do inferno. Mas noutras vezes nós estamos no ambiente de Deus, mas o nosso coração está possuído pelo veneno da serpente, da velha serpente, Satanás. E a nossa vida não anda, a nossa vida empaca. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês. A primeira coisa que eu quero dizer nesta noite é que Deus é o Senhor dos céus e da terra, mesmo dentro dos domínios da serpente. Deus, vamos ler? Deus é o Senhor dos céus e da terra, mesmo dentro dos domínios da serpente. Repare bem no versículo 4. Eu anotei para você o versículo 4, o início dele. O que diz lá? Então, os israelitas saíram de onde? Do Monte Or. Até aí. O Monte Or. A palavra Or significa montanha. Esse nome Or foi dado a esta montanha devido ao seu tamanho. Naquela cordilheira, ela é a maior das montanhas. Ela é a mais alta. Impressionante. Significa que ela, para os antigos, ela toca os céus. No entanto, a palavra Or, ela vem da mitologia egípcia. Desculpe falar com vocês um pouco sobre esses termos. Mas ela vem da mitologia egípcia, onde existia um deus chamado Horus. Já ouviram falar de Horus? Or, então, é um diminutivo, é um sufixo da palavra Horus. Horus significa o quê? O Deus de todos os céus. Ele é o Deus dos céus. Para o egípcio daquela época, Horus era o Deus dos céus. Muito bem. O que aconteceu? A mitologia egípcia dizia que Horus tinha um pai. E o seu pai começou a lutar contra um outro ser divino chamado Sete. E nessa luta, Sete matou o pai de Horus. Não é assim? Se eu errar, vocês me corrijam. Então, Horus, por vingança, disse: vou matar você, Sete. Veja, o Deus brigando. Um Deus matou outro Deus quer se vingar do outro Deus. É uma endeusada nada, né? Então, Horus começa a lutar contra Sete. Nessa luta, Horus vence Sete, mas na luta ele perde um dos olhos. Os olhos de Horus representavam o sol e o outro olho, a lua. Por isso ele era o Deus dos céus. Ele era o grande Deus dos céus. Mas na luta ele perdeu um dos olhos, possivelmente a lua. E no lugar da lua foi colocada o quê? Uma serpente. Então todo faraó, quando usava uma coroa, ele colocava na coroa uma serpente. Era comum no Egito a serpente ser adorada, por lembrar o deus Horus, que era o deus dos céus.
Vocês estão lembrados de uma passagem sobre Moisés e Arão? Antes de Deus enviar as pragas para o Egito, Deus enviou até Faraó quem? Moisés e Arão. Moisés e Arão chegaram lá e disseram para o Faraó: deixe o meu povo ir ao deserto para prestar a mim serviço e fazer uma festa. Mas o Faraó disse: de modo algum. Então, qual foi o primeiro milagre de Moisés? Não foi Moisés, peguei vocês, tá? Foi Arão. Então, veja só, Arão pegou o bastão e jogou no chão, e ele virou o quê? Uma serpente. Então, os magos do Faraó fizeram o mesmo. Jogaram os seus bastões, suas varas, seus cajados, e elas se transformaram em serpentes. No entanto, o texto bíblico diz que a serpente de Arão e Moisés engoliu, literalmente engoliu, as serpentes egípcias. O que é que Deus estava dizendo para Faraó? Eu dei a chance de você me ouvir, mas por este milagre, vocês dizem que as serpentes representam o seu Deus Horus, que é o Deus dos céus. Porém, a serpente de Arão está dizendo que o Deus do povo de Israel não é apenas o Deus dos céus, mas também da terra. Vocês não poderão resistir à força do seu poder. Quando a serpente engoliu as serpentes egípcias, ele estava mandando uma mensagem: Deus irá engolir vocês, irá destruir vocês. Se vocês não obedecerem à voz do Senhor, Ele irá destruir vocês. Eu pergunto, o que fez Faraó? Faraó viu aquele milagre. Faraó viu aquilo, mas o que ele fez? Ele endureceu o seu coração, o seu espírito, a sua alma. A sua alma não permitiu que Deus, por meio do seu espírito, falasse com ele, se rendesse a Deus. Ele resistiu àquela ação divina e disse: não vai. Após isto, Deus então começou a mostrar mais o seu poder, enviando 10 pragas sobre os egípcios. E eu vou enumerar. A água se transforma em sangue. Eles adoravam o rio Nilo como um deus, e Deus apodreceu aquelas águas. Eles adoravam a Rã, dizendo que ela era uma deusa. Deus infestou as casas e as cidades de rãs, e eles ficaram assustados. O egípcio tinha o piolho como Deus, então Deus diz: tome piolho. Encheu de piolho a todo mundo. Só via egípcio coçando. Acho que é por isso que você vê egípcio sempre careca nas fotografias. Eles adoravam as moscas. Então Deus enviou moscas. Eles não podiam andar, que mosca ficava picando e pousando no rosto de cada um. Eles tinham os seus animais e adoravam suas vacas e seus bois. E Deus os fez adoecer. Eles foram cobertos de sarna, porque eles tinham adoração pelo corpo, pela pele, e essas sarnas se manifestaram em úlceras. Eles celebravam o fogo, então Deus mandou do céu o fogo, uma chuva de fogo, e foi queimando tudo e destruindo tudo.
Eles amavam os gafanhotos e achavam que eles também eram um Deus. E Deus enviou os gafanhotos e eles comeram toda a sua lavoura, e infestaram toda a cidade. Os egípcios sempre gostaram da escuridão, e Deus então fez com que o Egito ficasse mergulhado em profunda escuridão. Alguém diz que foi um eclipse, mas um eclipse não pode durar muitos dias. Eles ficaram preocupados. Por fim, veio então a praga dos primogênitos. Deus visitou o povo dele e disse: hoje vocês vão sair, amanhã vocês vão sair daqui. Mas hoje vocês coloquem sangue nos umbrais da porta. Porque quando o anjo do Senhor e o anjo da morte passar por aqui, eles verão o sangue e não atacarão seus filhos. Mas onde não existir o sangue, ele vai matar o primogênito. E então o anjo do Senhor passou tanto no arraial do povo de Deus, como dos egípcios. Como o povo de Deus sabia do plano do Senhor, eles passaram o sangue. Mas nos egípcios não, eles eram teimosos. E o resultado qual foi? Ouviu-se grito em toda parte, mães e pais chorando a morte de seus primogênitos, inclusive Faraó. Isso foi demais. Então Faraó disse: leve este povo embora daqui. O que Deus estava fazendo? Eu falei com você, Faraó, o meu poder é maior do que o seu Deus Horus. Eu sou o Senhor do céu e também o Senhor da terra. Eu faço o que quero no céu e faço o que quero sobre a terra. Mas Faraó, ainda assim, após ter permitido o povo sair, ele ainda endureceu o seu coração. Pensando que o povo estava perdido no deserto, o que ele fez? Ele enviou o seu exército, o seu poderoso exército, atrás desse povo. E Deus estava guiando o povo dele para uma praia, esperando justamente o que Faraó iria fazer. E chegou o momento de Deus engolir o poder egípcio. Em frente ao Mar Vermelho, Deus abre aquelas águas e o povo de Deus passa por terra seca. O povo egípcio, pensando em se tratar de algo natural, um fenômeno natural, eles ingressaram atrás, porque existe realmente uma época do ano em que as águas ali baixam. Mas nunca se ouviu que o Mar Vermelho formasse uma parede de água à direita e outra parede à esquerda, e o solo instantaneamente ficasse rígido. Foi um milagre de Deus. Era o Senhor do céu e da terra protegendo o seu povo. Os egípcios foram atrás e no meio do caminho seus carros começaram a atolar. E aquilo não diz que era um recuo de água. Diz que o mar se fechou sobre eles. O mar caiu sobre eles e todos morreram afogados. E assim Deus destruiu, engoliu o poder faraônico. Um povo sem armas. Um povo que amassava barro com palha. Um povo que saiu do Egito com roupas sujas, com carroças de boi. Um povo que saiu com bagagem nas costas, fardos nas costas. Derrota, sem levantar a mão, o mais poderoso exército de sobre a terra. Até alguns anos atrás, existia um marco. Um estava na Arábia e o outro no ponto onde o povo atravessou. Mas por questões religiosas, porque os árabes não querem ver cristãos em suas terras, eles mandaram tirar aqueles marcos feitos por Salomão.
Você ainda pode assistir isso pelo YouTube e você verá esses marcos da travessia do povo de Deus. Ainda foi registrado em filme, em foto. Você ainda pode ver esses marcos. Eles retiraram, porque eles querem apagar da sua história esses momentos. Mas Deus destruiu o Egito por completo. A própria história egípcia não registra nenhum ataque exterior por aquela época, para que eles perdessem tanto do seu poder. Eles perderam o seu poder porque Deus assim determinou. Porque não existe outro Deus maior do que este Deus que nós cremos. Ele sim é o Senhor, o Deus dos céus e da terra. Eu poderia dizer para vocês sobre outros milagres. Vocês se lembram das muralhas de Jericó, ou não? Como elas caíram? Não foi uma força exterior, foi uma força interior. O povo de Deus estava do lado fora e gritando. Algum poder entrou naquela cidade e empurrou as muralhas para fora e só ficou em pé aquele canto onde estava Raabe, que mais tarde se tornaria a tataravó de Davi. Vocês se lembram da história? Ela era uma prostituta, mas por ter ajudado os filhos de Deus, Deus a protegeu. Esse é um momento. Vocês se lembram de como Deus segurou as águas do Rio Jordão? Já leram sobre isso? Deus segurou as águas do Rio Jordão. Há alguns anos atrás, os historiadores descobriram que no nosso calendário faltavam 1h15 ou 45 minutos, agora me falha, mas enfim, isso é provado. Acho que 15 minutos, 1 dia e 15 minutos. Por quê? Deus fez, segundo os antigos, que o sol parasse. Mas nós sabemos que o sol não parou. O que parou foi a rotação da terra e não houve nenhum cataclisma. Porque Deus é poderoso, Ele é o Senhor do céu e da terra. No relógio da época de Isaías, Deus fez com que a terra recuasse, a sombra do relógio recuasse 15 minutos. Significa o quê? Que a terra parou de rodar e voltou. E não houve nenhum cataclisma, porque Deus é o Senhor dos céus e da terra. Você na sua vida tem muito para dizer sobre como Deus agiu e quantas vezes Ele agiu de maneira milagrosa para te proteger, para suprir, porque Ele é o Deus dos céus e da terra. Ele se revelou a você desta maneira. Eu tenho certeza disso. Há muitas experiências. Então, o que Deus está dizendo para este povo? Então os israelitas saíram do Monte Or. O que significa o Monte Or? O Monte Or significa, então, um monte em homenagem a um deus egípcio, Horus, que era o Deus do céu e da terra. E Deus está dando uma mensagem para os israelitas. Olhem bem para este monte. Olhem bem para o seu nome. Vocês terão que abandonar estas lembranças. Tudo que vocês tiveram no Egito, tudo que vocês experimentaram naquela situação passada, isso tem que morrer. Nós vamos para Acabá, que é o fim do caminho, que é o fim da peregrinação. E então vocês vão entrar na terra prometida. Mas não vivam mais no terreno em que a serpente domina.
onde ela exerce a sua influência. Quando eu falo de serpente, eu estou falando da figura de quem? De Satanás. No entanto, a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, a nossa alma pode estar dentro dos domínios da serpente. Cuidado! Você pode estar num ambiente de Deus, mas a sua alma pode estar sendo dominada pela influência da serpente. Versículos 4 e 5. Então os israelitas saíram do monte Or. Vocês estão acompanhando aí? Sim ou não? Números 21, versículo 4. Então os israelitas saíram do monte Or, pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Até aí está tudo bem, não é? Sim ou não? Mas o que acontece? Mas no caminho, o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto onde não há pão e nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. O que acontece aqui? Eles, num instante, perderam a paciência. O que significa? Que eles ficaram aborrecidos, eles ficaram desgostosos. Desgostosos com o quê? Com o suprimento de Deus. Vamos lá. Eles dizem: nós não aguentamos mais esta comida. Que comida era essa que Deus estava dando para eles? Não era só maná. Deus deu o maná e deu carne também. Deus não deu carne vermelha. Deus deu carne de codornizes, carne branca, saudável, para que eles pudessem viajar pelo deserto e suportar a viagem. Deus estava dando para eles a comida exata. Então, sobre o maná, diz que o maná é fruto da tamargueira, uma árvore que existe na península do Sinai, e ela produz umas escamas no mês de junho a julho. No entanto, não se pode dizer que todas as tamargueiras na península do Sinai seriam capazes de sustentar milhões de pessoas por 40 anos. Por 40 anos, eles comeram este alimento. E Deus dizia para eles: hoje vocês peguem a porção, não peguem para amanhã. Não peguem para amanhã. Amanhã eu darei outra porção. Então o povo tinha que pegar somente a porção para cada dia. Foi por isso que Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vocês estão comigo, gente? Então veja só. Deus sustentou por 40 anos este povo com aquela casquinha que caía do céu chamada maná. Sobre a água. No deserto do Sinai não existe água. Nas terras de Monte Or não existe água. Onde arrumar água para milhões de pessoas durante 40 anos em uma terra totalmente seca e árida. Mas nós não estamos falando de um Deus qualquer. Nós estamos falando de um Deus que é Deus dos céus e da terra. O povo de Israel teve a sua experiência nas águas de Mara e Elim. Eles beberam água à vontade.
As águas eram amargas e elas se transformaram em águas potáveis. Em Refidim, o povo reclamou que não tinha água. E Deus disse para Moisés: suba na rocha e dê ordem a ela, e a água vai jorrar. E ele disse: Israel, vocês não têm fé, porque vocês não confiam em Deus. E ele ordenou, e a água fluiu da rocha. Nós estamos falando de um Deus que é Deus dos céus e da terra. Então eles estão na cidade de Cádiz. E lá eles ficaram por muitos anos naquele deserto. Mais de 30 anos naquela faixa de terra, só ali. Não existe fontes naquele lugar, até os dias de hoje. Mas Deus disse para Moisés e Arão: fale com a rocha. Porque o povo estava reclamando. E eles então, em vez de falar, eles bateram na rocha. Mas mesmo assim, pecando, desobedecendo a Deus, Deus deu água para o povo e nunca lhes faltou água. Sobre as roupas, o livro de Deuteronômio diz que este povo andou 40 anos no deserto. Suas roupas não se gastaram. Suas sandálias não se gastaram. Não existia remendo, porque não existia rasgo. As roupas não se deterioraram, porque Deus deu esta capacidade, esta ordem aos tecidos e ao couro que cobria os pés daqueles homens e mulheres. Nós estamos falando do Deus que é Deus dos céus e da terra. Vocês percebem como Deus interfere em todas as coisas? Eles estão num ambiente selvagem, terrível para viver. E Deus está suprindo suas necessidades. Deus está realizando milagres. Agora Ele não está realizando milagres diante de Faraó. Ele está realizando seus milagres diante do seu povo. E qual a reação do seu povo diante dos seus milagres? Idênticos ao Faraó. Seus corações estão endurecidos. Por meio desses relatos bíblicos, o povo no deserto viu maravilhas de Deus. Deus mostrou para eles ser o Senhor dos céus e da terra. Mas eles endureceram o coração. Por isso eu sempre digo a vocês, milagres impressionam, mas eles nem sempre convertem pessoas para o caminho de Deus. Eles apenas estimulam as pessoas a quererem mais. Nós estamos cansados de igrejas que só vivem prometendo milagres. Parece uma fábrica de milagres. Deus não age desta maneira. Esse pessoal está errado. Primeiro, por se intitular apóstolo. Não existe apóstolo. Apóstolo só o é quando ele realmente viu Jesus cara a cara. E recebeu a mensagem do próprio Cristo. A tarefa da igreja hoje é construir sobre o fundamento apostólico. Não existe mais apóstolos dando fundamento. Nós já temos todos os fundamentos que precisamos. Esses pastores estão equivocados, com todo respeito e amor eu digo isso. Nós não deveríamos estar buscando títulos,
mas deveríamos estar buscando a vontade de Deus e o bem-estar espiritual do seu povo, para que todos aprendam a sua vontade e vivam para a glória e louvor de Deus. Nós deveríamos ficar contentes com tudo que Deus nos tem dado. Mas a nossa tendência se parece a de Faraó, como também se parece com o povo de Deus, que em todo tempo só reclama. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente com isso. Deus sabe o que você precisa ter neste momento. Você muitas vezes incorre no erro de buscar o que você não precisa. Às vezes Deus está falando para você, rapaz e moça, não namore, porque eu quero trabalhar na sua vida. Mas o que você faz? Você fica desgostoso com o Senhor, por você estar vivendo naquela situação. E você vai e se enrosca. E deixa de aprender o que Deus gostaria de lhe ensinar. E você percebe isso, que o seu relacionamento é dramático. Você não cresce. E o seu parceiro ou parceira não crescem. Vocês não se desenvolvem. Percebem que não vão se corresponder. E aí o que vocês fazem? Em vez de vocês se ajustarem espiritual e psicologicamente, vocês vão para a cama. E então vocês vão praticar o sexo, achando que isto é amor. No entanto, vocês estão invertendo as ordens de Deus. Vocês estão construindo algo errado, algo sem base, algo que trará destruição, que contaminará a sua vida moral. Me desculpem, mas é assim que Deus ensina. Se você quer construir uma família, acautele-se com os seus prazeres. Cuidado com o veneno da serpente. Você diz, minha casa poderia ser igual à casa do vizinho. Você se engana. O que está acontecendo na sua casa é um trabalho de Deus, para que vocês se arrependam. Deus está ensinando e disciplinando. E vocês devem entender o momento de suas vidas. Vocês não devem achar que Deus não está dando nada. Talvez você olhe para o seu cônjuge e diga, no passado você era melhor. E o outro diz, você também. Por que no passado era melhor e o outro também era e agora não? Porque vocês não estão entendendo o momento. Paixão não sustenta casamento. Pode tirar o cavalo da chuva. Se você achar que romantismo sustenta casamento, você está perdido. O que sustenta um casamento, que o deixa estruturado e firme, são valores verdadeiros. Um apenas. A mulher sábia
edifica a sua casa, a tola a destrói. Maridos, amem suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então os homens devem buscar o quê? Se entregar para as suas esposas. A mulher deve comandar a casa com sabedoria, mas não é se tornar mandona. Quando uma mulher se torna mandão, ou o homem se torna mandão, então vem o colapso, vem a destruição. É necessário buscar a presença de Deus. É necessário gostar daquilo que Deus nos dá no dia a dia. Se vocês começam a sonhar com coisas, possivelmente vocês podem estar dentro da casa de Deus, mas com a alma verdadeiramente enterrada no inferno. O rapaz ou a moça diz: não gosto mais dos meus pais. Por quê? Porque eles me atrapalham em tudo que eu quero fazer. Tudo que eu quero fazer, os conselhos deles são contrários. Por que você então, rapaz ou moça, não respeita a autoridade? Deus colocou o seu pai e sua mãe como sua autoridade sobre sua vida. Quando você respeita a autoridade do pai e da mãe, significa que você está honrando o seu pai, porque através deles você honra a Deus que os colocou para controlar sua vida. Você está reclamando por quê? Porque você está buscando uma falsa liberdade. Essa liberdade poderá levá-lo para longe dos caminhos de Deus ou dos verdadeiros valores morais. É isso que o texto nos ensina. Você está impaciente. Você está desgostoso, amargurado. Você não está se contentando com o que Deus lhe deu. Você tem uma roupa hoje. E aí você diz: domingo eu não posso ir com a mesma roupa porque os irmãos irão notar. Eu nunca noto. Não se preocupe comigo. Comigo não se preocupe. Mas que conversa é essa? Que para ir numa reunião da igreja você precisa comprar uma roupa nova por semana. Então o seu coração não está em Deus, está na exibição de sua própria vaidade, do seu próprio vazio. Aquele povo, Deus diz: vocês vão ficar com a mesma roupa 40 anos. Aí também é demais, né? Mas tudo bem. Mas Deus diz: vocês vão ficar com essa roupa. E qual é o problema? Se você não pode comprar, se você não tem condições financeiras, não se meta em dívida. Só para satisfazer desejos pessoais. Controle-se. Controle-se. Além do mais, quero lhe dizer uma verdade. Vocês que têm menos posse, já repararam como suas roupas duram? Já repararam como seus sapatos duram? Pelo menos a roupa de cima e o sapato dura. Se não engordar. Então, Deus continua agindo da mesma maneira. Por que você está desgostoso? Deus trouxe você a esta igreja
Por que Deus trouxe você a esta igreja? Porque você precisa aprender sobre determinados valores que você não anda dando atenção. E se você continuar andando do jeito que está, influenciado pelas mentiras da serpente, você criará caso na sua família, no seu local de trabalho, em qualquer lugar que você for. Deus trouxe você aqui, porque Ele quer começar a transformar sua vida. Deus está dizendo, eu tirei você de uma região mortal, mas não consigo tirar a morte do teu coração. Israel, eu tirei você do Egito, onde vocês choravam, e vocês saíram cantando nas primeiras milhas pelo deserto. Mas durante 40 anos o que eu tenho ouvido são apenas gritos de amargura e tristeza, choro de desgosto e decepção. O que eu fiz para que vocês ficassem tão decepcionados? Eu estou dando a vocês uma terra de presente, e estou constituindo a vocês como nação. Suas roupas não gastam. No deserto eu fiz brotar água. Fiz com que a comida viesse e caísse no colo de vocês. Abri o mar vermelho e destruí o maior exército de toda a terra. Porque vocês são a menina dos meus olhos. Por que nós não nos contentamos? Depois, se você quiser, não agora, por favor, você pode ler o Salmo 78, que fala de como o povo se esquece das maravilhas de Deus. Basta alguém olhar torto para você e você esquece de tudo que Deus já fez na sua vida. Esquece aquela olhada. Levante os seus olhos para os céus. Celebre a glória do Deus que te libertou do mundo. Celebre este Deus que está sustentando sua vida a cada dia. Você, meu irmão, é fruto da glória de Deus por meio de Cristo. Então, Deus pode nos tirar dos domínios satânicos, mas não consegue retirar de dentro de nós a sua influência. O próprio apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra ou serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja o quê? Corrompida, e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Ei, que palavra Deus está dando para nós, hein? Fala a verdade, hein? Hein? Oh, glória! É ou não é? Não é isso? Então, veja lá. Paulo fala sobre a sua preocupação. Ele diz que não pode existir em nós a mesma fraqueza que existiu em Eva. Quando ela cedeu à serpente, a velha serpente. E ele tem medo que nossas mentes sejam corrompidas pelas influências satânicas. E quero que você saiba, meu irmão, quando uma pessoa está sendo influenciada por Satanás,
Não há oração que elimine esta influência. Outra vez digo, pode tirar o cavalo da chuva. Há pessoas que choram e não sabem por que estão chorando. Há pessoas que se deprimem e não entendem de onde vem essa depressão. Há pessoas que não entendem a razão de suas lágrimas. Há pessoas que não entendem a sua impaciência, o seu gênio. Como é que 5 minutos atrás você estava bem, de uma hora para outra você mudou? Nem as estações do ano mudam assim, nem Curitiba e São Paulo mudam assim. Até uma cobra não ataca sem avisar. Você da próxima vez me avise que você vai mudar o seu humor. Assim eu me afasto. Mas você não avisa. Por que estas coisas acontecem? Aí pessoas chegam para mim e começam a dizer, Evaldo, faz uma oração especial. Especial? Por quê? Você é cliente VIP de Deus? Você tem o cartão VIP Gospel? Para que Deus possa te abençoar de modo especial? Não, mas eu trouxe uma oferta para a igreja. E você acha que eu quero o teu dinheiro? E você enchendo meus bolsos de dinheiro, eu vou poder te abençoar? Que o seu dinheiro seja para a tua própria condenação. Você está querendo comprar o que? A sua libertação? Você está querendo comprar a tua felicidade? Nesta igreja, felicidade não está à venda. As bênçãos de Deus não estão à venda. Se você achar que vai colocar dinheiro na oferta para que Deus te abençoe, não coloque nada. Vá gastar onde você quiser. Você deve dar a Deus o que é de Deus e depois administrar em cooperação com Ele o que sobra em sua mão. Não tente comprar de Deus a sua felicidade. Isso não existe. Isso não acontece. O pastor está com uma depressão, está com um medo, uns traumas, um síndrome, uns negócios. Diferente aqui. Faz uma oração aí para expulsar tudo. E a gente vai lá e ora, o Senhor abençoe o irmão, coitado. Aí o irmão olha para a gente, o pastor viu alguma coisa? Vi o quanto você é tolo, idiota. Nenhuma oração vai mandar essas coisas embora. Você tem que mudar o seu posicionamento. Você tem que tirar o seu coração das garras da serpente. Você tem que parar de ser envenenado. Você tem que começar a beber das águas vivas e comer do pão que vem do alto. Você tem que viver para o Senhor toda a sua vida, para a glória de Deus. É isso que Deus está pedindo. Não se engane. Não permita que sua mente se corrompa em nenhum momento. Em momentos de rebeldia, quando pessoas não querem saber de se render a Ele, e Deus alerta, e alerta, e avisa, mas a pessoa é rebelde. Então Deus colocará esta pessoa debaixo de disciplina. E este é o terceiro ponto. A disciplina do Senhor causa dor, perdas e às vezes a morte. Versículos 6 e 7. Podem ler comigo?
Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus o Senhor e contra você. Peça a Deus que tire estas cobras que estão no meio da gente. Há um ditado popular dentro da igreja: quem não vai a Deus por amor, vai pela dor. No entanto, eu já ouvi pessoas dizendo: está escrito. Está escrito aonde? Na Bíblia que não está. Está escrito no seu caderno de anotação, no seu bloco de notas, mas na Bíblia não está. Esse ditado nem sempre é verdadeiro. Nem sempre uma pessoa chega a Deus pela dor. E às vezes uma pessoa que ama a Deus, quando sente a dor, se afasta dele. Porém, a verdade não é esta. A verdade reside nas palavras de Jesus. Ninguém pode vir a mim, se o Pai não lhe o trouxer. Você pode estar ouvindo minhas palavras e me julgando um chato. Ao mesmo tempo, ao seu lado, alguém pode estar ouvindo as minhas palavras e está comendo, bebendo e se fartando da graça de Deus. Este é o milagre que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo diz uma coisa: abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda raiva. Ele não está dizendo que você não pode se tornar amargurado, que você não terá ódio, que você não sentirá raiva. Mas ele está dizendo algo: não transforme a amargura, o ódio e a raiva em alicerces, para que sobre eles você construa alguma coisa errada. Porque você estará construindo como se fosse uma casa sobre a areia. Jesus, afinal, declarou o seguinte: quem ouve as minhas palavras e entende, é como aquele sábio construtor, que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o frio, vem a chuva, vem o vento, vem o que for, a casa está firme. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não quer entender, é como um construtor maluco, que em vez de construir sobre a rocha, construiu sua casa sobre a areia. Então aconteceu a intempérie. O resultado foi a destruição. Quando Jesus usa a palavra destruição, eu entendo a destruição como uma disciplina divina. Porque todo aquele que constrói sua vida tendo como base a mentira, o engano, a amargura, o ódio, a raiva ou qualquer imoralidade, ele, se perseverar nesses caminhos,
será em algum momento não mais repreendido, mas disciplinado. Algumas pessoas, ao serem disciplinadas, sentem dor, porque a disciplina de Deus é como a disciplina de um pai. Não o pai que mima o filho, mas o pai que ama o filho. Ele tira as regalias, ele impede que o filho abra a boca. Ele estabelece uma área de limite e diz: você vai ficar aí, sente-se ao lado da geladeira e não dê um pio. E não saia daí. Você vai ficar aí 5 minutos. Sabe o que é 5 minutos para uma criança? Sabe o que você diz para uma mulher num sábado à noite? Você não vai ao shopping. Sabe o que isso significa? A morte. Então, você diz, não saia. Você anda e nem presta atenção nele. Quer dizer, você olha de rabo de olho. Se ele se levanta, você não o coloca noutro lugar. Você volta e diz, mais 5 minutos aí. E sai. E então você vai ver como ele vai aprender. Aprende. E não venham os doutorzinhos me falar que não funciona, porque funciona. O filho deve respeitar o seu pai e sua mãe. Não concordo com o que nós assistimos em nosso mundo. Eu só sei que quando nós não queremos ouvir os ensinamentos de Deus, por causa da nossa rebeldia interior, que está sob a influência da serpente, Deus permitirá que nós fiquemos dentro da sua dimensão. Sua, me refiro à dimensão da serpente, para que você seja mordido e veja quanto dói e aprenda a diferenciar entre a dor de Deus e a dor que a serpente provoca. É isso que está acontecendo no nosso texto. E então, nesse momento, é necessário que haja o quê? Arrependimento. O que eles fizeram aí? Versículos 6 e 7. Eles foram picados. E eles entenderam a razão de estarem adoecendo e morrendo. E quem eles procuraram? Por quê? Porque eles falaram mal de Moisés e do Senhor. Eles queriam o perdão de Moisés e o perdão de Deus. Mas pediram algo muito claramente, o quê? Que Deus tirasse as serpentes do meio dele. Não é isso? Já vamos ver isso já. No entanto, sempre que nós estamos sendo influenciados pelo mal, que existe um espírito de descontentamento dentro de nós,
Não é momento para se tomar decisões. Você diz, não quero mais trabalhar nesta empresa porque eu não aguento mais. Por que não aguenta? Você tem que saber se Deus o colocou lá ou não. Às vezes Deus quer que nós fiquemos em algum lugar que nós não gostamos. Eu já fui pregar em igrejas que eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu cheguei lá, aquela igreja só gostava de cara que ficava berrando e pulando e prometendo e fazendo profecia, dizendo que estava vendo um anjo caindo, o anjo pendurado, o anjo passou pelo ventilador, o anjo atravessou a parede, o anjo tocou na irmã, e a irmã... Eu disse, Jesus amado, e eu fui tentar ensinar para esse cara não tem poder. É isso que eu ouço. No entanto, terminada a reunião, eu decepcionado, resmungando, dizendo, Jesus amado, nunca mais. Então 2 ou 3 pessoas vieram até a mim e começaram a conversar. Um deles estava a ponto de suicídio. E Deus usou a minha vida para falar com ele. E os outros 2 problemas que eu não lembro, mas aquele eu lembro. E ele disse, se não fossem as tuas palavras, esta noite eu ia me suicidar. Porque nesta igreja eu não encontro uma palavra que dirija a minha vida. Eu disse, não fale isso. Mas é isso. Se naquele lugar não tem a palavra de Deus, então o descontentamento é justo. Ele tem que procurar a palavra de Deus. E não a tradição familiar. Ah, porque eu sou batista, eu sou evangélico, eu sou pentecostal, eu sou católico, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou não sei o quê. Então, isso não interessa. Você tem que buscar a palavra de Deus, algo que confronte a sua vida, algo que lhe diga, o caminho de Deus é assim. O caminho de Deus é deste jeito. Deus não está contente com você, ou Deus está contente com você. Você está esperando muitos milagres, mas Deus não pode contar com você. Que história é essa? Arrependa-se. Nós conhecemos o que Deus diz em 2 Coríntios 7,14. 2 Crônicas. Coríntios. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, porque Ele é o Deus do céu. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo, porque Ele é o Deus de toda a terra. Moisés os perdoou e orou. Deus ouviu a oração do seu servo, os perdoou. Mas deu a eles o quê? Uma condição. Nesta condição, Deus oferece antídoto para o veneno da serpente. Qual era a condição? Versículos 8 e 9. Vocês estão percebendo que para a glória de Jesus e alegria geral de todos estamos terminando.
E ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. O que eles pediram a Deus? Tira as cobras do nosso caminho. Tira essas serpentes do nosso meio. Deus tirou? Não. Ninguém determina nada a Deus. Esses apóstolos que estão aí, esses profetas, esses pregadores, determinam. Você não determina nem onde o seu nariz vai cheirar. Você não determina nada. Deus não tirou as cobras. Deus não vai tirar o mal do nosso meio. Não é isso que Ele vai fazer. Mas Deus disse para que seu povo olhasse. O verbo olhar no hebraico significa considerar, prestar atenção. Significa considere qual é a razão das dores e da morte entre vocês. Deus está dizendo: vocês estão deixando o Egito. Vocês estão olhando o último marco do Egito. Eu engoli esse povo por causa de vocês. Mas não consigo tirar de dentro de vocês a rebeldia. Eu eliminei os inimigos que queriam destruí-los. Mas não consigo tirar de dentro de vocês o que vocês alimentam para a própria autodestruição. Quando vocês forem mordidos por esta serpente, lembrem-se quem crê que a serpente é Horus, o Deus dos céus. Isto é uma crença mentirosa. Vocês não conseguem se desligar do seu passado. O passado de vocês vive atormentando suas vidas, porque vocês não se desligam dele. E isso eu digo para você, traumatizado e homem ou mulher cheio de síndrome. Se você aprender a confiar na palavra de Deus e se desligar das coisas ruins que te aconteceram, foi estupro, foi roubo, foi pancada, foi golpe, não importa. Jesus te deu uma nova vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olhem bem para quem realmente está matando vocês. Não sou eu.
mas a influência da velha serpente. É o veneno da velha serpente. Nos dias de Jesus, ele se deparou com uma religião decadente. E ele disse, em Mateus 15:8, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Você está no ambiente de Deus. Você canta os hinos de Deus. Você lê o livro de Deus. Você ora a Deus. Mas o seu coração está sob a influência do veneno da serpente. Você apenas diz que ama, mas você sabe que não ama. Você diz que é cristão, mas você não demonstra com provas o seu cristianismo. Você não paga nenhum tipo de preço. Mas por que aquele povo estava longe de Deus? Porque os seus líderes estavam afastados de Deus. E qual foi a palavra que Jesus deu aos líderes espirituais, religiosos de seus dias? Em João capítulo 8, versículos 43 e 44, Jesus disse, por que é que vocês não entendem o que eu digo? Jesus não disse, por que vocês não sentem? Ele disse, por que vocês não entendem? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Isso é para aquele que está aqui, que está louco para ir embora. Já devia ter ido. Você não precisa transformar isso num tormento. Eu não quero atormentar você. Eu quero ensinar você. E então ele diz, vocês são filhos do diabo. E querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino. E nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Se você está dentro da sua casa enganando sua família, você está sendo filho do diabo. Se eu estou pregando para me promover e ficar rico, eu sou um filho do diabo. Se você está namorando com essa moça, sem intenções de crescimento e respeito, você é um filho do diabo. Se você está cobrando pelas bênçãos de Deus e mentindo às pessoas, você é um filho do diabo. Filho da mãe e do diabo. Vocês percebem até onde vai isso que eu estou dizendo? Tudo começou naquele Monte Or. É o fim do caminho. Muitos querem uma religião cômoda, que satisfaça os seus desejos, e ainda permanecem nos seus maus costumes e hábitos imorais. Veja os valores da nossa sociedade, e perceberá as razões de tantas dores e de tantas mortes. Nós vivemos num país onde o crime mata mais que numa guerra. E por incrível que pareça, as autoridades da nossa nação nos pedem, para todos os efeitos, nas entrelinhas, que nos acostumemos a isso.
que nos acostumemos a um vagabundo dentro de uma sala de aula que agride um professor que o chamou a atenção. Indivíduo que deveria ser punido. E dizer, você vai ficar com essa coleira na casa de seus pais. E vocês, pais, vão ficar com seu filho porque vocês não dão educação para ele. Mas eu vou perder o emprego. Perca. Cuide desse vagabundo que não respeita a autoridade. Mas nosso país vive um feudo. Quanto menos cultura, melhor. Quanto menos educação, melhor. Temos muito circo. As pessoas não sabem mais como fugir da presença, da influência da serpente. Não existe mais verdadeira noção sobre o que é certo e errado, porque o homem cauterizou o seu espírito e vive apenas pelas paixões da sua alma. As igrejas só ensinam as pessoas como podem obter soluções, pois tratam Deus apenas como um solucionador de problemas. Mas Deus é um Pai que não é frouxo e disciplina. Às vezes você vai sentir dor. Outras vezes você vai perder. E alguns que estão em nosso meio vão morrer. Não estou dizendo que todo mundo que morre porque Deus deu um golpe nele. Não. Mas estou falando sobre a possibilidade. Vocês nunca leram o que Paulo disse? Por vocês não tomarem a santa ceia corretamente e não discernirem o seu lugar no corpo, alguns morrem antes da hora. É isso que está lá no grego. Vocês antecipam a hora de sua morte. Então, tanto líderes religiosos como membros dessas igrejas continuam buscando soluções e afrontando a Deus com a maneira errada de viver. Irmãos, é necessário arrependimento nessa hora, para que nós voltemos a ter a vida poderosa de Deus, a coragem que Ele nos dá e a vida que vem do alto, com toda a riqueza da sua graça. Nós somos chamados a olhar para Cristo, da mesma forma que aqueles homens olharam para a serpente. Pois Jesus disse em João 3, 14 e 15, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Os homens olhavam para a serpente e diziam, é isso que está nos picando, mas é isso que eu tenho dentro de mim. Eles consideravam a sua vida em relação ao que olhavam. É isso que Jesus está dizendo. Nós não olhamos para uma serpente, mas nós olhamos para aquele que venceu o poder da serpente.
para aquele que venceu o mal, para aquele que destruiu suas obras. Nós olhamos para Cristo, para que através dele enxerguemos, consideremos, prestemos atenção à maneira como estamos vivendo em relação aos valores e princípios eternos, divinos e verdadeiros de Deus. Pois nós sabemos que é só por meio de Jesus Cristo que nós podemos chegar até Deus. O apóstolo João escreveu acerca do Filho o seguinte: e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Então você me pergunta, mas Walter, e os crimes, e a bandalheira, e as corrupções, e as mentiras, Deus não vai acabar? Não. O povo pediu, tire as cobras, Deus disse não. Você está pedindo um mar de rosas, Deus está dizendo não. Mas há algo que eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar o antídoto para aquilo que está destruindo a sua vida interior, que não permite que você seja uma pessoa brava, inteligente, forte, corajosa, destemida. Eu estou oferecendo a vocês o meu Filho. Ele foi tudo que vocês não conseguem ser. Ele suportou tudo que vocês não podem suportar. E ele morreu de um jeito que era para vocês morrerem, mas ele assumiu o lugar de vocês. Para que vocês olhem para ele e vejam como um homem pode viver para agradar a Deus. Como uma pessoa pode ser útil à sociedade verdadeiramente. E sintam vergonha da maneira como vocês vivem. Meu Filho não veio para eliminar o mal deste mundo, mas veio para curar vocês. Assim como aquele que olhava para a serpente não ficava livre de outras mordidas, mas estava livre da morte. O salário do pecado, do erro, do afastamento de Deus é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. É somente através de Jesus Cristo que saberemos como agradar a Deus. Jesus é a vida que nós precisamos para vencermos as nossas desculpas mais esfarrapadas. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É tempo de arrependimento. Pare de tomar suas decisões só visando o seu lucro. Pensa no seu pai e na sua mãe. Pensa neste momento de Deus, porque Deus se revelou a você agora. Sabe o que o diabo faz? Coloca um homem ou uma mulher no seu caminho, para que você deixe de ouvir o que Deus tem para lhe dizer agora, para você escutar bobagem. Você tem que consertar seu casamento, ou seu relacionamento com seus pais, ou com a sua namorada. Aí chega alguém de fora e diz:
Que nada, que nada, que nada. Cuidado com o veneno da serpente. Então, confiemos no cuidado e nos propósitos de Deus por nós. Se Deus está nos guiando, confiemos no seu cuidado e nos propósitos da sua direção. Ele não erra. Eu não sei como é que você consegue dormir numa pregação dessa. Mas você não dorme na hora do caixa de receber o seu dinheiro. Aprendamos a estar contentes com o que Ele nos oferece de momento. O que é que Deus está lhe dando agora que você deveria estar contente? Olhe o que você tem. Não olhe para o que você poderia ter. Agradeça tudo que Deus te deu. Ainda que lá dentro você diga assim, eu não gosto de tudo isso, mas é isso que Deus me deu. Sabe o que as igrejas ensinam a você ter ganância? Seja materialista, Deus é materialista. Você nunca estudou na vida e acha que você será um presidente de uma multinacional e andará de BMW, terá o seu jatinho. É isso que eles falam. Um pastor de uma grande igreja vestido de sacerdote disse, pare, não tenha filhos, porque os filhos roubam o seu dinheiro e você não tem para dar na igreja, vírgula, ou seja, vírgula, para ele. Safado. É safado. Abandonemos toda atitude de amargura, ódio e raiva. Seja firme. O que você tiver que falar, fale. Mas cuidado. Não vá dormir com raiva no coração, com ódio, nem amargura. Anotaram? Vamos, velho. Aí. Vai ou não vai? Eita molenguice. É Tânia, tua mãe. Tenhamos um coração, escrevinha aí, velho. Tenhamos um coração contrito diante do Pai, a fim de termos a sua misericórdia. Quando eles reconheceram o seu erro, eles receberam a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, meu irmão, não é livrar você de todo o mal, mas é dar a você a capacidade para atravessar o mal. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Confiemos no poder divino, que sempre nos abençoará com as riquezas da sua graça. De Jesus sai poder, e Ele dará a você o que você necessita. Não mais. Senhor, me tire esse espinho na carne, disse Paulo. E Jesus disse, Paulo, não. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está limitado pela minha disciplina, Paulo, é que você é forte. Mas quando você age por si mesmo,
você é um fracote e me torna fraco também. Então Paulo diz, eu aprendi a me alegrar com as minhas tristezas, com os meus sofrimentos. Totalmente diferente do que esses apóstolos dizem. Você não pode ficar alegre com tristeza e sofrimento. Deus não quer que você sofra. Ai, meu Pai do céu. Tira o dinheiro deles. Por fim, sejamos perseverantes para alcançar o alvo final estabelecido por Deus. É a vida eterna. Onde então nós entraremos no nosso maior desejo, viver ao lado do nosso Senhor eternamente. Que Deus tenha usado a minha vida e que Deus nos abençoe. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha